Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. NASA afirma que o oceano está com febre devido ao aumento histórico de temperatura na superfície. O hábito de acelerar a velocidade de áudios e vídeos pode causar efeitos negativos à saúde, segundo especialistas. Arte e tecnologia se encontram em exposição no Museu do Amanhã, na zona portuária do Rio de Janeiro. A NASA diz que o oceano está com febre por causa do aumento recorde de temperatura na superfície. Segundo o Serviço Meteorológico, o Caribe registrou o verão mais quente da história, com águas com cerca de 30,5 graus, o que afeta a vida marinha e pode contribuir na formação de furacões na região. A NASA publicou um artigo intitulado "O Oceano está com febre", que explica que em março e abril as temperaturas médias da superfície do mar ultrapassaram os níveis mais elevados que tinham sido observados no registro de dados mantido pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos. O texto afirma que em agosto foram encontradas anomalias na temperatura da superfície do mar e é notável que algumas áreas dos mares do planeta tiveram temperaturas quentes superiores a 3 graus Celsius. Além disso, são mencionadas mudanças de temperatura nas águas do noroeste do Oceano Pacífico, próximo ao Japão, e do nordeste, próximo à Califórnia e Oregon, nos Estados Unidos. Da mesma forma, diferentes temperaturas foram registradas nos oceanos Índico, Ártico e Antártico. Porto Rico não foi exceção à onda de calor global que está ocorrendo. Desde junho, o Serviço Meteorológico Nacional Americano confirmou novos recordes de temperatura com índices de calor de até 46,6 graus. Alertas de calor extremo começaram a ser emitidos e não pararam desde então. Ainda segundo o Serviço Meteorológico, as temperaturas das águas que circundam a zona de Porto Rico mudaram e algumas alterações já são perceptíveis. Em plena temporada de furacões, na região do Oceano Atlântico, que começou em 1º de junho e termina em 30 de novembro, o aquecimento dos mares pode trazer consequências inesperadas. Se vamos ter longos períodos de calor, saiba que a exposição ao sol e a falta de hidratação são fatores que contribuem para o envelhecimento da pele. Um médico da Universidade de Harvard, uma das mais conceituadas dos Estados Unidos, listou 5 alimentos que fazem a nossa pele envelhecer mais rápido. Optar por uma alimentação nada saudável é outro tópico que tende a acelerar o surgimento das rugas na pele. Saurabh Sethi, com especialização em gastroenterologia, costuma publicar vídeos na rede social em que aconselha os mais de 265 mil seguidores. Ele posta conteúdos educativos sobre nutrição e cuidados com o fígado e o intestino. De acordo com Sethi, alguns alimentos devem ser eliminados do prato por servirem como uma bomba pró-envelhecimento. São eles: refrigerante. Muitos optam por tomar um refrigerante gelado para se refrescar, mas a bebida rica em açúcar traz adoçantes artificiais capazes de prejudicar o viço da pele. Segundo o médico, o excesso de sacarose no organismo provoca o processo de glicação, ou seja, deteriora 2 importantes proteínas, sendo elas a elastina e o colágeno presentes na cútis. Barras de chocolate. Apesar de parecerem inofensivas, as barras de chocolate trazem na composição um cacau ultraprocessado, isto é, que durante o processo de industrialização perdeu os nutrientes positivos para a saúde. Sethi
esclareceu que outros ingredientes presentes no alimento ativam o envelhecimento. É importante ressaltar que as barras de chocolate apresentam grande quantidade de açúcares e de gordura hidrogenada, além de farinha branca quando há biscoitos no meio, ressaltou o expert em gastroenterologia. Macarrão instantâneo. Pronto em 3 minutos, o macarrão instantâneo é um vilão da saúde. O alimento tem altos índices de sódio e outros aditivos maléficos para o bom funcionamento do organismo. Comer macarrão instantâneo constantemente gera consequências, desde inchaço e desidratação decorrente do alto nível de sódio, além de deixar a pele com a aparência mais cansada. Batatas fritas, assim como o refrigerante, as batatas fritas industrializadas têm relação com o processo de glicação, capaz de acelerar os sinais de envelhecimento na cutis. Devido ao preparo de fritura, óleos não saudáveis e gorduras trans estão em sua composição. O médico alertou para o alimento provocar a inflamação e o surgimento de radicais livres. Carnes processadas. As carnes processadas possuem aditivos perigosos que não só afetam o colágeno da pele, mas também gera inflamações do corpo. 98% das pessoas na Europa vivem em áreas com níveis perigosos de poluição do ar. A análise do jornal britânico The Guardian levou em consideração a concentração de partículas pequenas produzidas com a queima de combustíveis que podem passar pelos pulmões e entrar na corrente sanguínea. Quase toda a população europeia vive em um risco constante de ter graves problemas respiratórios por conta da poluição. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a concentração dessas partículas microscópicas no ar não podem ultrapassar 5 microgramas em 1 metro cúbico, condição vivida por apenas 2% da população europeia. O país mais afetado pela poluição do ar é a Macedônia do Norte, onde quase 2/3 da população vivem em regiões onde o ar tem 4 vezes mais concentração dessa partícula do que o recomendado pela OMS. O estudo também mostrou que a poluição do ar é pior no leste da Europa em relação ao oeste europeu, com exceção da Itália. Na região do Vale do Rio Pó, por exemplo, a população precisa lidar com uma poluição no ar 4 vezes maior do que o limite indicado pela OMS. Já na Alemanha, 3/4 da população vivem com um nível de poluição do ar 2 vezes maior do que o recomendado pela OMS. Na Espanha, esse percentual é de 49%, enquanto na França é de 37%. E olha só, a Amazon anunciou um investimento de 4 bilhões de dólares, o equivalente a quase 20 bilhões de reais, na empresa americana de inteligência artificial Anthropic, que desenvolve um programa rival do ChatGPT. A empresa vai usar a tecnologia da gigante do comércio, que tem o maior serviço de nuvem para armazenamento de arquivos do mundo, desenvolvida especificamente para construir modelos do chamado Machine Learning, que consiste no aprendizado automático por inteligência artificial. A Amazon afirma que o acordo vai permitir acelerar os futuros modelos de chatbot da Anthropic, aos quais os usuários do serviço de nuvem vão ter acesso. Os gigantes do Vale do Silício e os grandes fundos de investimento apostam na inteligência artificial, enquanto procuram um aplicativo que forneça uma vantagem decisiva. O sucesso instantâneo do ChatGPT chamou a atenção para os chatbots e gerou imitadores e rivais. Os modelos de inteligência artificial exigem uma potência de computação enorme, o que leva as empresas a precisarem contar com centros de dados na nuvem. E falando em inteligência artificial, um professor da Universidade da PUC do Paraná desenvolveu uma metodologia com a IA que pode indicar desastres por incêndio 12 horas antes de acontecerem. A tecnologia acerta 85% das vezes. Mudanças climáticas e práticas de manejos destrutivos provocam incêndios florestais, que têm se tornado cada vez mais comuns. Queimadas significativas foram registradas recentemente no Canadá e em países europeus, como Grécia, Itália e Espanha.
Mas muitos desses focos podem ser previstos com a ajuda da tecnologia. Disponível desde 2015, a técnica com testes efetuados no Parque Nacional Chapada das Mesas, no Maranhão, e pode ser aplicada em qualquer local do país. Recentemente, o professor e pesquisador Fábio Teodoro de Souza, do Programa de Pós-Graduação em Gestão Urbana da PUC-Paraná, acrescentou o uso da inteligência artificial com dados de focos de incêndios monitorados por satélites do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e de dados meteorológicos da Rede Automática do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Os incêndios florestais são fenômenos naturais que se iniciam pela baixa umidade do ar e alta temperatura. Quando eles se iniciam, com determinado diâmetro, dependendo da resolução de cada satélite, são monitorados por vários satélites que estão na órbita da Terra e têm a capacidade de registrar as coordenadas dos focos de incêndio. Os satélites registram o horário do foco e as coordenadas de onde está o incêndio, 24 horas por dia. O artigo do pesquisador foi publicado numa revista internacional. O método consiste no cruzamento das informações de foco de incêndio com os dados meteorológicos da estação, situada a 34 quilômetros do Parque Nacional Chapada das Mesas. Essa estação registra temperatura, radiação solar, velocidade do vento, umidade e chuva. Segundo o pesquisador, as duas taxonomias, que são os incêndios florestais e a meteorologia, alimentam um modelo de inteligência artificial que é capaz de aprender esses padrões de condições meteorológicas e disparos de incêndios florestais. Quando eles aprendem, nessa amostra passada, são capazes de generalizar para situações futuras, ou seja, padrão ser utilizado para prevenir situações semelhantes. O diagnóstico feito com antecedência permite a mitigação dos desastres, dando tempo de comunicar às instituições responsáveis para que apaguem o fogo no local, além de tomar providências necessárias para impedir que o incêndio ocorra. Quanto antes você identificar a probabilidade desse incêndio ocorrer, pode mobilizar as instituições responsáveis para apagar o fogo. É uma ferramenta auxiliar para essas instituições. Padrões meteorológicos podem indicar que vai ocorrer o incêndio. A metodologia pode ser aplicada em qualquer local do território nacional. Quando não surge um vírus ou bactéria no ar, algumas pessoas parecem procurar problemas para a saúde. É o que está acontecendo com uma nova prática que é adequada aos tempos atuais, bastante corridos. São os áudios ou vídeos acelerados, que, segundo alguns psicólogos, poderão causar problemas no futuro. Áudios e vídeos em velocidade normal ou acelerados? Tem se tornado cada vez mais comum em aplicativos o uso da funcionalidade. Há quem goste, mas existe também aqueles que acreditam ser prejudicial. Tudo acelerado por motivo mesmo. Tem pessoas que mandam áudio exagerado e eu não tenho paciência. Eu acho que por conta de estudo, né, uma certa cautela, mas para áudio mesmo. Eu só coloco na velocidade mais acelerada se for algo que, tipo assim, não me interessa muito. Mas se for algo que me interessa, eu ouço na velocidade normal. De acordo com especialistas, o hábito de acelerar a velocidade de áudios e vídeos pode causar efeitos negativos na saúde. Eurípedes é psicólogo e diz: a exposição frequente a esses estímulos pode prejudicar a capacidade de reter informações que a pessoa possui. Existe uma velocidade que é a nossa velocidade. Particularmente dentro da nossa velocidade, cada um de nós tem um ritmo diferente de compreensão, de fala, de gesticulação, para que essa comunicação ocorra de uma maneira clara para ambas as pessoas. Para eu ter uma convicção de que o que eu falei chegou aos seus ouvidos com a intenção que eu disse, né? Então isso aí existe uma velocidade, vamos dizer assim, que seria a velocidade humana, que oferece essa possibilidade. Quando você altera a rotação ou a velocidade dessa fala, o que vai acontecer? Vai ser necessário que o elemento ouvinte transfira energia de outras fontes para a captação mais, vamos dizer assim, inteligível a ele daquilo que está sendo comunicado. Então, quando você
aumenta a velocidade, você exige mais do ouvinte para que ele compreenda aquilo que deveria ser ouvido, aquilo que ele intenciona ouvir. Essa energia roubada de outras fontes, de outros elementos perceptuais, faz com que você acabe tendo uma situação assim, semelhante a um cansaço precoce, estressa mais a pessoa. Então isso aí é uma coisa que eu diria que é uma tecnologia nova, né? Recente, é uma coisa recente, então eu diria que daqui a uns 5 anos a gente já vai ter que começar a ter problemas clínicos decorrentes dessa prática. Esse negócio de colocar 1.5, 2 pontos, eu não gosto muito não. Eu sou muito chegado a ouvir normal. A certificação orgânica é um selo impresso no rótulo ou na embalagem de produtos produzidos de acordo com as normas e práticas da agricultura orgânica. Uma fábrica de pães que tem esse selo utiliza na receita apenas ingredientes naturais. Sabe aquele pão caseiro feito com a receita de vovó que a gente adora comer com chá ou café? Foi assim que começou esta fábrica há pouco mais de 4 anos. Com a grana apertada, Ricardo fazia o próprio pão para levar de lanche no trabalho. A gente tinha uma receita da minha avó, que a gente fazia uns pães para consumo, que eu comecei a levar onde eu trabalhava. Eu era bibliotecário em uma empresa com bastante funcionário, comecei a levar para consumo, o pessoal pediu para mim levar para vender. E aí na época nós falamos, vamos levar para vender o pão caseiro da vovó, né, com adaptação que a gente faz do produto que ela tinha para uso do inhame, o leite de inhame, né, substituindo o leite e ovo. E começou a vender lá, comecei a vender e começou a dar super certo. Com os pedidos aumentando, Patrícia percebeu que esta era uma forma de complementar a renda. Eu não estava conseguindo me recolocar no mercado de trabalho. Eu sou mãe atípica, mãe de uma criança autista. Então eu sempre começava a trabalhar, tinha que parar para atender as demandas. Aí com a chegada da minha segunda filha, Maria Alice, ficou mais difícil. Na época tinha dia que vendia nenhum. Tinha dia que vendia 5, assim, o máximo de venda que nós ficamos felizes assim foi um mês que a gente vendeu 100 unidades. A receita ganhou versões fit e vegana. Um colega postou nas redes sociais, houve uma explosão de pedidos. Ricardo largou o emprego para se dedicar à fábrica. Os produtos conquistaram o selo vegano, emitido pela Sociedade Vegetariana Brasileira. Nossa composição, do nosso pão não tem ovos, nem manteiga, nem leite. Depois do vegano, foi a vez de buscar fornecedores de matéria-prima 100% orgânica. Todos os produtos são rastreados, desde o grão do trigo até a aveia. E também a consultoria do Instituto Senai de Tecnologia de Alimentos e Bebidas para retirar a certificação. A indústria que deseja retirar o selo de produtor orgânico ou produção orgânica deve, primeiramente, ajustar o seu sistema de gestão da qualidade de acordo com os requisitos estabelecidos para esse tipo de certificação, realizar uma auditoria interna para verificação das conformidades e a implantação desses requisitos dentro do processo de produção e preencher o plano de manejo orgânico, que é o PMO. Em dezembro do ano passado, saiu a certificação mais difícil de ser conquistada. Além de obedecer a todos os critérios exigidos, foi contratada a empresa certificadora. São eles que vão chancelar esse selo para o produto orgânico. A empresa que tem o interesse em retirar o selo de produção orgânica ou de produtos orgânicos é aquela empresa que está conectada com o meio ambiente, que busca produzir sem o uso de agrotóxicos. Quando a gente conseguiu a certificação orgânica, ela nos abriu diversas portas, principalmente no nosso foco, que era ter volume e popularizar o produto mais saudável. A fábrica produziu no ano passado 30 mil unidades. Nos 5 primeiros meses deste ano, com o selo orgânico, já registrou crescimento de 20% nas vendas. E a previsão para o final de 2023 é ultrapassar 300%. Além das redes de supermercado na capital, a empresa atende 13 cidades no estado.
2 no interior de São Paulo e Rondonópolis, no Mato Grosso. A empresa familiar tem 11 colaboradores. O padeiro Leandro Ferreira começou na profissão com 14 anos, se especializou em panificação industrial e há 2 meses aceitou o desafio de produzir pães orgânicos. Eu não estava acostumado, eu nunca trabalhei com produto orgânico e tinha deixado de trabalhar com produto um pouco mais caseiro, né? Mais na indústria. E como o pessoal pede muito receita caseira, acabei que eu aceitei mais ainda, né? Requer mais cuidado, mas não é muito difícil não, só basta querer, só que aprende. Tem que ter amor. Tem que ter amor. O filho Guilherme, aos 18 anos, está seguindo os passos do pai na panificação. Começou quando eu tinha 17 anos, aí meu pai trabalhava numa outra empresa mais ligada a salgados. Aí eles precisaram de ajudante lá e chamaram eu. Me chamaram e eu fui, aí eu aprendi, fiquei uma semana lá na produção de massa e depois acabei indo para o embalamento. Aí precisaram de mim aqui também, aí eu cheguei. No meu primeiro dia também fiquei na produção, fiz massa junto com ele, só ele e eu. Aí no outro dia já comecei a vir no embalamento, que já é meu foco. Giovana trabalhava com produção de salgados. Está gostando da nova experiência. É além de orgânico, é respeito, é carinho, é amor e dedicação. Patrícia está orgulhosa e muito feliz por construir uma empresa preocupada com a saúde e o bem-estar dos clientes e funcionários. E sabe que a expansão faz parte dos negócios. O maior desafio é ampliar, né, com a mesma qualidade, com o mesmo padrão. Então a gente vai crescendo também de forma orgânica, treinando muito bem essa equipe para nunca perder essa característica do pão da vovó. O estresse e as tensões do dia a dia podem trazer confusões sobre as sensações de fome e saciedade, o que pode acabar abrindo brechas para o descontrole alimentar, o ganho de peso e outros problemas. Existem 2 tipos de fome: a fome fisiológica e a fome emocional. A fome fisiológica é aquela que sentimos quando o nosso estômago ronca. Esse som é provocado por uma mistura de sucos digestivos, bolhas de ar e contrações do estômago. Como se não bastasse o estômago roncar, fraqueza, mau humor, falta de concentração e até dor de cabeça dão as caras e mostram que está na hora de comer, e para saciá-la somente com uma refeição ou lanche completo. Agora a fome emocional aparece de forma repentina e busca algo para trazer conforto e com maior urgência. Em geral, ela está atrelada ao estresse, à ansiedade, à tensão, à raiva, à tristeza, ao tédio e a todos os momentos de maior vulnerabilidade. No geral, a fome emocional usa o alimento para aliviar o que se sente. Por isso, o consumo é feito de modo voraz, ansioso e sem prazer. De acordo com especialistas, uma vez ou outra se afundar em uma panela de brigadeiro, por exemplo, não é de todo ruim. O complicado mesmo é quando isso vira hábito. Com o aumento na frequência e na intensidade, cresce o risco para a compulsão alimentar. Mas para vencer a vontade desenfreada de comer, existem algumas dicas. Como, por exemplo, procurar algo para fazer, como ler um livro, ver séries ou filmes, passear com um cachorro, ligar para um amigo, tomar um banho quente ou frio, costurar, bordar, ouvir música, pintar, cantar, plantar, dançar e até mesmo fazer uma bela faxina. Além disso, é importante não seguir planos alimentares restritivos e dietas da moda. Essas 2 coisas costumam atrapalhar a relação com a comida, interferindo inclusive nas questões de saciedade e fome. O melhor é tentar seguir padrões com dietas com frutas, verduras, legumes, peixes, azeite e grãos integrais. Os brasileiros estão gastando mais com carro do que com alimentação. A pesquisa afirmou ainda que essa tendência é só aumentar. Para este ano, a expectativa é que o segmento automotivo movimente cerca de 731 bilhões e 700 milhões de reais,
o que representa um crescimento de 9,2% em relação a 2022. No cálculo da pesquisa da IPC Maps, especializada em potencial de consumo dos brasileiros há quase 30 anos, com base em dados oficiais, foram levadas em consideração as despesas das famílias referentes a gasolina, etanol, consertos de veículos, estacionamentos, óleos, acessórios, peças, pneus, câmaras de ar e lubrificações, lavagens, além da aquisição de veículos. Para se ter uma ideia, somando bebidas, tanto as com álcool quanto as sem, e todos os alimentos para consumo no domicílio, as famílias devem gastar 641 bilhões de reais neste ano. Uma das razões para o aumento da necessidade de manutenção é tendência do brasileiro, desde o início da pandemia, de buscar carros cada vez mais usados, o que significa maior necessidade de reparos. Já de acordo com dados da Federação dos Revendedores de Veículos Usados, em agosto, entre autos, comerciais, leves e pesados, motocicletas e outros, foram vendidos 1.315.179 unidades usadas em todo o Brasil, resultando em uma elevação de 10,9% sobre o total de julho. Nesse mesmo período, os veículos com 13 anos ou mais de uso foram os mais escolhidos dos consumidores, com 470.845 unidades comercializadas. A idade dos carros procurados reflete diretamente o poder de compra do brasileiro sendo encolhido. Quando o preço dos carros novos subiu, a população teve que recorrer aos usados e foi optado por modelos mais antigos a cada golpe da inflação, principalmente direcionada ao setor. Por outro lado, os gastos com manutenção, que muitas vezes parecem invisíveis porque não são programados, vêm subindo. Com a aprovação da reforma tributária, os gastos com manutenção de veículos podem pesar ainda mais no bolso dos consumidores. Apesar da simplificação de tributos à vista, isso não significa que a carga tributária final será menor para o consumidor. Por se tratar de uma alíquota única, economistas preveem que os produtos industrializados, como os carros, ficarão mais baratos, enquanto os serviços aumentarão de preço. E olha só, uma iniciativa de um grupo europeu tem gerado uma grande polêmica com o anúncio de venda de passagens com conforto extra durante viagens de avião. Por 100 euros a mais, o passageiro pode ficar em uma área da aeronave chamada Child Free, ou seja, sem crianças. Atualmente, há diversos hotéis, por exemplo, que só hospedam adultos, inclusive no Brasil. A ideia é que as pessoas sem filhos ou que estão viajando sem eles não lidem com hábitos infantis absolutamente naturais, como gritos, choros e correrias. O grupo Corredor, em parceria com a companhia espanhola Worldfly, decidiu incluir essa ideia em aviões e tem dividido opiniões. Nas redes sociais, enquanto alguns acharam a ideia boa, outros criticaram a separação de passageiros. Entre os comentários que concordam com a medida, estão pessoas que relatam se incomodar com o choro dos pequenos ou com os chutes na poltrona. E também mães e pais que dizem se sentir mais confortáveis dessa forma. Já em meio aos comentários negativos, muitos ressaltam que crianças não são uma categoria à parte da sociedade. No Brasil, nenhuma companhia ainda resolveu seguir o mesmo caminho e, por isso, a questão não chegou a ser discutida pela Agência Nacional de Aviação Civil. Porém, nada impede que a moda logo aterrize por aqui. Aí sim, a agência poderá se posicionar a respeito. A ideia do grupo europeu se concretizará a partir de novembro, começando por uma rota específica de Amsterdã, na Holanda, e Curaçao, no Caribe. Pesquisadores de universidades de São Paulo e Mato Grosso desenvolveram um tipo de hambúrguer que, além de ter mais proteínas, é anti-inflamatório. O detalhe é que o ingrediente principal não é muito comum ao paladar do brasileiro. Ele é feito de grilos. O número de hamburguerias abertas no país sugere a paixão dos brasileiros pela iguaria. Gosto bastante. Eu faço academia para poder comer hambúrguer. Se pudesse, eu comia toda semana, ou todo dia sim, dia não. E opções não faltam. Nos cerca de 3.000 restaurantes especializados em hambúrgueres ativos em todo o território nacional,
tem de carne bovina, suína, frango, peixe e os veganos. Mas agora, pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade Estadual do Mato Grosso desenvolveram um tipo diferente. É o hambúrguer de grilo. Você comeria? Acho que não comeria não. Não me chama muita atenção hambúrguer de grilo, não. Eu ia ter um pouco de receio. Os insetos destinados à alimentação humana não saem da natureza. Eles são criados em laboratório e fazem 24 horas de jejum antes de passar pelo processo que os transforma em farinha. O valor proteico do grilo varia entre 45% e 67%. Por isso, segundo os desenvolvedores do novo hambúrguer, sua capacidade antioxidante pode ultrapassar os 90%. A professora doutora Patrícia Milano é responsável pelo projeto de processamento da farinha de grilo, utilizada na composição do hambúrguer. Ela explica que, apesar de incomum no Brasil, já faz bastante tempo que os insetos fazem parte da alimentação de países como Bélgica, Suíça e Estados Unidos. A prática ganhou destaque há mais de 10 anos, incentivada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Mas só é considerada ética quando o inseto é submetido ao abate por congelamento. Porque quando você submete o inseto a uma temperatura baixa, ele cai o metabolismo dele, então ele simplesmente vai ficando mais calmo, vai paralisando até, tipo, adormecer, vamos colocar assim. Mas se você deixar ele ali por umas 3, 4 horas, ele acaba se congelando por dentro. Aí realmente ele morre. Então é uma coisa que, teoricamente, ele não sente nenhuma dor, nenhuma coisa tão impactante. Ele acalma e depois adormece para daí morrer. Esse é o primeiro passo do processo utilizado pela pesquisadora na fabricação da farinha com a espécie brasileira Gryllus assimilis. Depois, o inseto passa pelo branqueamento, que consiste em mergulhar o grilo em água fervente e, na sequência, dar um choque térmico em água gelada. Então, o micro-organismo que estiver nele, que resistiu àquela água aquecida, ele não aguenta aquele choque em água gelada. E aí sim você acaba eliminando. Assim ficam apenas as proteínas do inseto, todas conservadas, inclusive, após o processamento de desidratação e produção da farinha de grilo, usada em pouca quantidade na fabricação do hambúrguer. Então é pegar um hambúrguer de carne bovina, tirar 10% de carne e acrescentar em farinha. Esse hambúrguer ficou com mais proteína, com melhor cozimento, mais macio. E com essa porcentagem de 10%, o aroma dele, o sabor dele, ele não diferenciou daquele que a gente está acostumado. Essa é uma produção sustentável de proteína, com utilização de pequenos espaços, uso de pouca água, emissão mínima de gases e sem produção de lixo. Mas tudo isso ainda está em fase de pesquisas para depois passar por aprovação nos órgãos sanitários e, enfim, ter uma legislação que autorize a produção em larga escala tanto da farinha do inseto quanto dos alimentos que podem ser feitos a partir dela. A pesquisadora acredita que em pouco mais de 2 anos, talvez já seja possível encontrar hambúrguer de grilo nos cardápios. A Sociedade Bíblica do Brasil completou 75 anos e, para comemorar em grande estilo, realizou em Barueri, na Grande São Paulo, a 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. O Fórum Internacional de Ciências Bíblicas teve início em 2005 e, ao longo dos anos, se consolidou como a principal plataforma para reflexão e estudos das Sagradas Escrituras no país. Constantemente vamos trazer palestrantes internacionais, especialistas em diversos campos da Bíblia para palestrar e trazer esse conhecimento para os cristãos do Brasil. Martins também destacou a atuação da entidade durante seus 75 anos de existência. A Sociedade Bíblica foi fundada em 1948 com um lema muito específico: dar a Bíblia à pátria. E hoje
A Sociedade Bíblica do Brasil, por dizer assim, é um fator que agrega os cristãos. Então a gente tem pessoal da Assembleia de Deus, batistas, presbiterianos, adventistas, todos os cristãos, também os irmãos católicos que fazem parte. A gente publica a Bíblia, a gente distribui a Bíblia, a gente tem trabalhos também com dependentes químicos, temos com cegos, com surdos, com crianças de 6 a 14 anos, com idosos. Tudo isso chamamos para trabalho, projetos bíblicos de impacto social, nos quais as pessoas recebem assistência espiritual e também assistência física, seja por um atendimento psicológico, por dar uma cesta básica. Os debates deste ano colocaram em pauta o papel pacificador da Bíblia na vida das pessoas, das famílias, da igreja e do mundo. O evento discute há quase 2 décadas a importância da Bíblia para a sociedade no século XXI. A 19ª edição do Fórum Internacional de Ciências Bíblicas teve como tema A Bíblia dá a Paz. O encontro aconteceu de maneira presencial e online, com a participação de especialistas do Brasil e do exterior. A conferência foi realizada no Centro de Eventos de Barueri, onde fica o Museu da Bíblia, outra iniciativa da SBB. O espaço é mantido por meio de uma parceria entre a Sociedade Bíblica do Brasil e a Prefeitura de Barueri. A exposição tem 10 áreas temáticas que mostram, por exemplo, as principais formas de escrita da Bíblia ao longo da história e as diferentes traduções dos textos sagrados. Entre os destaques do acervo estão a Vulgata, uma versão em latim de 1583. A prensa de Gutenberg, equipamento fundamental para a divulgação em larga escala da Bíblia, o primeiro dos livros inteiros publicados pela técnica da imprensa, além de uma versão King James em inglês, que contém toda a Sagrada Escritura em apenas uma página. O museu também traz a Bíblia em diferentes mídias, versões inclusivas em braille e traduções nas línguas originárias do Brasil. A Sociedade Bíblica tem sido pioneira, tanto em divulgar a Bíblia Sagrada, não só no Brasil, mas em todas as áreas, em todos os países, porque ela manda também material. As Bíblias Sagradas são exemplares distribuídos para vários países e no Brasil são hotéis, são eventos em que a Bíblia Sagrada é levada. Hoje as mídias sociais têm os aplicativos, mas a Sociedade Bíblica também está inserida nesse cenário de modernidade. O Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, abriu as portas para um evento inédito. A arquitetura futurista, projeto do arquiteto espanhol Santiago Calatrava, combina com uma exposição de arte que usa novas tecnologias, incluindo a inteligência artificial. Vamos ver. Cariocas e turistas vão poder explorar a nova Bienal Rio Arte e Tecnologia, que conta com 70 obras de 30 países. Existem já várias prospecções para o futuro e uma delas é a arte. A arte vai ser algo que vai ser praticamente, não digo tudo, mas grande parte tecnológica. Porque onde está se dando a inovação? Onde está se dando o novo? Está se dando com a tecnologia. Por isso que o conceito do Nova é exatamente a fusão entre o novo artístico e a inovação. Este evento não é um evento de tecnologia. Ele é um evento de como os artistas criam novas poéticas e novas estéticas a partir da tecnologia. A maioria das obras é interativa, como Quantum Jungle, do alemão Robin Baumgarten, que convida os visitantes a acariciar com os dedos um grande painel tátil feito de 720 molas cercadas por lâmpadas LED multicoloridas. A instalação, criada em colaboração com pesquisadores da Universidade de Pisa, na Itália, conta com 12.000 lâmpadas que acendem de acordo com o movimento dos dedos nas molas, seguindo um programa de computador que reproduz a equação de Schrödinger, uma das bases da física quântica. Esta é uma visualização científica que fiz em colaboração com pesquisadores, e meu trabalho como artista foi torná-la mais bonita, divertida e lúdica possível, mantendo sua precisão científica. A mostra Nova Bienal Rio fica em exibição até 29 de outubro e conta com 6 obras do lado de fora do museu, acessíveis para todos. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!